Olá, gente. Muito boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Estamos aí mais uma vez, com as mãos sujas, para dar continuidade aí ao nosso projeto de o Evangelho no Lar, né? Esses dias eu tenho feito umas leituras bem interessantes e tenho estudado um pouco de yoga, um pouco de chakra também, o intuito obviamente de trazer mais informação que ela virá contento no momento certo, né? Primeiro a gente faz o levantamento das informações, depois a gente cruza essas informações, vê o quanto isso é útil, interessante, enfim. Enfim, eu estou comentando essa coisa aqui com você porque para te fazer uma pergunta: quanto é que você lê, né? Você que se segue uma conduta espiritualista, vamos dizer assim, né? O quanto que você lê, o quanto que você estuda, o quanto que você aprende, né? Afinal de contas, essa é uma proposição também do Kardec, né? O espiritismo ele deve caminhar junto com a ciência, ou seja, cabe àquela pessoa que pretende seguir o caminho espiritualista fazer umas leituras, estudar eventualmente, né? A fim de que ela possa, né, conforme vai passando o tempo, as coisas vão mudando, né? Muitas coisas que eram verdade no século XIX já não são mais. E assim a gente vai incrementando, adaptando, né? Discutindo. E assim a gente consegue melhorar a nossa postura dentro da espiritualidade, né? Reaprendendo o tempo inteiro. Jamais se esqueça que tem uma frase de Jesus que é assim, né? A tamareira que não produz que seque, né? Não é a tamareira, é a figueira, né? Figueira que não produz que seque, né? Então é isso, a gente precisa também dar continuidade nos nossos estudos, nos nossos aprendizados, em conversas edificantes, né? Sim, na medida do possível, obviamente, né? Ninguém quer que ninguém vire, né? Eu não quero que ninguém vire um ermitão aí, mas na medida do possível a gente vai lapidando isso e procurando se melhorar, né? Que esse que é o objetivo dessa passagem por aqui. Tá certo? Bom, como vocês sabem, essa playlist trata especialmente do Evangelho no Lar, que é uma proposição espírita, e por conta disso a gente usa esse livro como base, que é um dos livros, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. A gente também tem lido na sequência esse outro livro que tem trazido gratas surpresas para nós, né, que é Pelo Espírito do Lancelin, uma psicografia do João Nunes Maia, também muito legal. E a gente também tem usado como um livro base esse outro livrinho aqui que tem umas informações umas ideias muito bem construídas, né, a respeito de comportamento social, moral, espiritual, enfim, né? Bom, apoiado nesses 3 livros, então a gente faz alguns minutos de respiração, né? Até para a gente ativar. Aliás, isso é uma das coisas que eu acho bem interessantes, que para a gente ativar alguns chakras em específico existem algumas técnicas de respiração da yoga, especialmente para que a gente possa ativar mais rapidamente alguns chakras e obviamente a nossa sensibilidade mediúnica, né? E enfim, basicamente o que toda respiração pretende, né, é a gente fazer uma movimentação energética, né? Que a gente também pode chamar de pranayama, né? Que é uma técnica de vamos dizer assim, de tração, né, de energia, de levar para dentro dos teus chakras, né, através dos meridianos do nosso corpo, levar a energia para esses chakras, energizando eles cada vez mais e obviamente fortalecendo o nosso corpo de um modo geral, né.
E aqui não é diferente, a gente faz isso porque a gente vai entrar, a ideia pelo menos é que a gente entre num estado melhor de conexão com a espiritualidade. Isso que é importante, que a gente deixe de lado as dificuldades e as energias do nosso dia, né? No nosso dia de trabalho, enfim. Tá certo? E como é que a gente faz essa respiração? A gente faz assim, a gente inspira até a metade da nossa capacidade pulmonar, trava, aí inspira até encher completamente o pulmão, pausa, e aí a gente solta lentamente, imaginando uma fumaça branca saindo, né, da nossa boca, nariz, boca, ouvido. E uma coisa importante, quando a gente está falando de energia, basta que a gente imagine, né, essa energia se movimentando, que ela vai se movimentar, tá? Pode confiar, ainda que você não sinta nada, pode confiar, porque realmente acontece. Com um pouco de prática durante um tempo disso, você vai começar a sentir as energias se movimentando. É impressionante. No meu caso, eu já sinto essas energias, então eu faço movimentação energética com bastante regularidade até, né? No sentido de melhorar a irrigação dos meus chakras e, obviamente, quem sabe, né, um dia ter possibilidades mediúnicas mais contundentes, né? Que eu não tenho essas habilidades ainda, mas a gente já consegue sentir algumas coisas, né? Então vamos lá. Aqui ao fundo a gente ouve a música Dreamland, que eu estou gostando muito dessa música. Vocês também vão começar a gostar. Vocês vão ver, do John Easton. A descrição vai estar na descrição do vídeo aqui embaixo. Vamos lá, enquanto a gente respira. Eu vou marcar aqui os 8 minutos, e aí quando inteirar esses 8 minutos eu chamo vocês para a gente dar continuidade. Vamos lá?
Muito bem, muito bem. Muito boa essa música, né? Muito legal. Só que rolando durante o dia é a balada. Ai, ai. Bom, então a gente pode passar efetivamente aqui a evocação dos nossos bons amigos, pedindo que eles nos ajudem, nos abençoem e orientem os nossos pensamentos a partir de agora. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, a partir de agora colocamos-nos à disposição a fim de podermos vibrar positivamente pelas consciências necessitadas, carentes, doentes, em desespero, em surto. Que vós, os bons espíritos, possam abrir os caminhos, favorecer essa prece, ajudar-nos na segurança espiritual, permitir, inclusive, que essas nossas vibrações e as energias anímicas que dispomos agora possam ser usadas em vossos trabalhos. Que haja luz, haja paz, haja amor, e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Beneficência exclusiva. São Luís, Paris, 1860. É correta a beneficência quando é exclusivamente praticada entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou de um mesmo grupo social? Não. Pois é principalmente o espírito de seita e de grupo que é preciso eliminar. Porque todos os homens são irmãos. Aquele que crê, o cristão, vê irmãos em todos os seus semelhantes. E quando socorre aquele que está necessitado, não lhe interessa nem crença, nem opinião, o que quer que isso seja. Estaria ele seguindo o preceito de Jesus Cristo, que diz para amar até mesmo aos inimigos, se rejeitasse o infeliz por ele ter uma crença diferente da sua? Portanto, que o socorra sem interromper a consciência, interrogar a consciência, porque se ele for um inimigo da religião, será um meio de fazer com que ele a ame. Repelindo-o, fará com que ele a odeie. Isso, na verdade, vem de encontro a um outro tema que a gente leu, né? Outro dia. Que é tão óbvio, mas que para nós ainda nós temos dificuldade de entender, que é o seguinte, né? Quando a gente faz coisa boa para quem faz coisa boa para nós, praticamente não tem mérito nenhum, né? Porque a gente não tá não existe um esforço, não existe uma... E eu nem gosto de usar muito essa palavra esforço para não colocar uma coisa que ter uma espiritualidade é sofrer, não é isso, né? Mas obviamente tem muito mais mérito, né? Se você conseguir vencer o teu interrogatório interno e apesar disso ajudar o próximo, seja ele quem for, em que condição esteja, do que obviamente das duas opções uma, né? Ou ficar se degladiando internamente, né? Tipo, mas o cara, sei lá, ou a mulher, tipo, podia trabalhar, podia isso, podia aquilo, mas se eu ajudar ele vai comprar droga, ou sei lá, isso num caso de carestia econômica, mas por exemplo, no caso de um familiar,
sei lá, eu tenho uma tia, por exemplo, que é uma pessoa intragável, problemática, não sei o que lá, né? Se eu não me esforço de algum jeito para acessar essa pessoa e oferecer a ela algo que ela não tenha ou não receba regularmente, né? Obviamente não existe mérito, porque praticamente aquelas pessoas que nos dão carinho e amor, obviamente elas merecem isso. Então tá tudo certo, zero bronca, né? O problema é quando você tá vendo que você, de certa maneira, tem uma dificuldade, a pessoa é uma pessoa difícil de ser acessada, né? Aí obviamente a gente tem que fazer um esforço, a gente não tem outra palavra para isso, a gente tem que fazer um esforço, né, para oferecer alguma coisa para aquela pessoa, né? E mal comparando, se a gente for ver por outro lado, né? Imagina, por exemplo, uma pessoa que tem um vício, por exemplo, de cigarro, né? É muito difícil a pessoa mudar um hábito, né? Então a gente, por exemplo, diz assim, pô, você podia parar de fumar, né? Isso é uma coisa, é o óbvio, é o que vem primeiro. Mas a gente mesmo, quantos hábitos a gente muda com facilidade? Não é fácil mudar hábito. Então por que a gente tem essa empáfia de querer que o outro mude um hábito por causa da sua opinião, né? Então é complicado. Se você não tem moral nenhuma, tipo, você não muda teus maus hábitos, né? Por que você vai querer que obrigatoriamente o outro faça a tua vontade, né? Então tem essas coisas. A gente precisa também saber colocar as coisas de um jeito que obviamente não gere peso, né, para a existência do outro, né? Ainda que você não concorde. Se você não puder ajudar, não atrapalha, né? Se você não puder ajudar, fica na sua, né? Mas obviamente se cada um fizesse o seu papel, tentasse por outro lado fazer as suas obrigações, né, a gente não teria que ficar cuidando da vida dos outros, né? Então assim, primeiro a gente tem que olhar pra gente. Se cada um fizer exatamente o que tem que fazer segundo os preceitos cristãos, que é respeito ao próximo, amar ao próximo, ter respeito pelo próximo, não incomodar ninguém, seu mundo seria uma maravilha, né? E isso está diretamente relacionado com a caridade, né? Com a caridade que se pode fazer pelo outro, né? Se você já se aproxima do outro julgando o outro ou tendo um julgamento já preconcebido a respeito do outro, e aí seria literalmente um preconceito, né? Por uma coisa que você acredita que é, uma coisa que você já julgou, já racionalizou, enfim, se você já chega com essa carga toda, dificilmente você vai estar aberto para escutar o outro, para oferecer alguma coisa para o outro. Você vai ter mais dificuldade, porque você já foi armado, vamos dizer assim, né? Tem uma coisa muito interessante, né? Vários exemplos que o próprio Chico Xavier deixou, né? Um deles, por exemplo, que era quando ele ia visitar os presídios, ele não levava nada não ia lá para ler Evangelho segundo o Espiritismo para os presidiários. E aí uma vez perguntaram para ele por que ele não fazia isso. Ele fala assim, porque eles não têm para onde correr, eles não têm para onde fugir. Então assim, eu não tenho o direito de obrigá-los a ouvir alguma coisa do Espiritismo. Eu vou lá para visitar eles como pessoas comuns, mas eu não tenho o direito de ir lá para falar de Espiritismo, de pregar o Espiritismo lá. Eu não posso fazer isso, porque eles não teriam como se livrar de mim naquela situação. Outro exemplo do próprio Chico Xavier também, ele recebia muito doação em dinheiro, né? Ganhava às vezes fazendas, relógios de ouro, ele ganhava muitos bens, e ele pegava isso aí, transformava em dinheiro às vezes, e esse dinheiro ele distribuía, ele dividia em partes mais ou menos iguais e ia ajudando as pessoas. Ele dava dinheiro para as pessoas, e aí muita gente dizia, poxa, mas a pessoa vai comprar cigarro, vai comprar droga, vai, sei lá, falava um monte de coisas para ele, né? E ele dizia, bom, mas aí já não é problema meu, né? Isso não é comigo, né?
eu faço, né? Ele pensava assim, eu faço a minha parte. Agora o que o outro vai fazer é problema dele. É ele com Deus lá, ele com o problema dele, entendeu? Isso de certa maneira era maravilhoso, extremamente inteligente, além de benevolente, era inteligente, porque você não tem que se preocupar sabe, com o problema do outro. Você não tem que invadir a vida do outro, você não tem que ser dono do outro, você não tem que resolver o problema da vida do outro, né? Porque a gente sempre tem uma mania de querer impingir o nosso jeito de pensar ou de viver as ideias do outro, né? A gente quer enfiar a goela abaixo. Não, se você fizesse assim, o outro não é assim, né? É tudo diferente. Então, assim, é nesse ponto que é difícil respeitar a opinião do outro, né? Daqueles que não pensam como a gente. E obviamente, isso é um desafio para todo mundo, para mim, para todo mundo. É muito difícil, que às vezes você vê que a pessoa, segundo o seu ponto de vista, está fazendo uma asneira, está fazendo uma bobagem, está fazendo tudo errado, você fica querendo matar a pessoa, mas você vai fazer o quê? Você não pode, né? Uma frase que meu irmão sempre me falava, que assim, você pode levar o jumento na beira da água, mas não pode obrigar ele a beber, né? E na verdade é uma grande injustiça com o jumento, que é um bicho extremamente inteligente, né? Mas enfim, vocês entenderam aí a ideia da coisa, né? Então, assim, você pode querer exatamente que as pessoas vivam do seu jeito, mas querer enfiar esse jeito de viver goela abaixo tá errado, não é assim, besteira, isso é bobagem. E aí é um problema, porque você fica todo envenenado com isso, né? Com essa recusa, às vezes, da opinião do outro, com um jeito de ver as coisas de um jeito diferente, você fica muito incomodado com isso e, obviamente, acaba vibrando tudo errado. E aí, naturalmente, a vida vai te trazer mais disso para provar essa tua negativa, né? Então, vai virando uma bola de neve, né? O negócio vai virando um negócio que não tem fim. E essa leitura especialmente fala disso, né? Que é o quê? Né? Tem algum mérito? A gente recebe algum mérito em ajudar aqueles que nos ajudam? Não tem mérito, não pode ter, né? Porque é praticamente a nossa obrigação, né? Nessa mesma linha vem a ideia da piedade filial, por exemplo. Foi o tema ontem, da leitura de ontem, que é a mesma coisa, né? Que é exatamente isso, é uma questão de gratidão. Se teu pai e tua mãe fizeram tudo pra você o tempo inteiro, beleza. Eles não são modelos de perfeição? Não são. Mas isso tem a ver com uma obrigação moral. Você tem que ter uma obrigação moral em relação a isso. E lógico que vocês podem discordar em várias coisas. Você pode, né? Nem toda família... Tem família que é problemática, tem gente que é alma cebosa mesmo, né? Pai e mãe que são... Mas você não precisa conviver com eles. Mas a piedade filial é um negócio interessante, né? É um negócio que a gente tem que refletir sobre, né? Porque... Porque obviamente tem situações e situações, né? Não tem que ser unânime isso, né? Mas obviamente a gente deveria considerar esse preceito em relação aos pais, né? Na questão da piedade filial, justamente porque foi a partir deles que a gente se origina, né? Ainda que sejam problemáticos os pais, o que não vão fazer? Mas isso aí é pano pra manga, daria vídeos e vídeos a gente falar sobre isso, enfim, eu acho que vocês entenderam a ideia, né? A gente precisa, na medida do possível, se esforçar pra não querer enfiar na goela abaixo, né, a nossa opinião, né, a goela abaixo do outro, né? Tá certo? Bom, vamos fazer uma prece, então... Mais uma vez, vamos fazer uma prece pelo nosso mundo, né?
pelos povos que estão com tanta divergência de opinião, com tanta esses líderes, né, governantes que estão completamente malucos, se degladiando, aí jogando bomba um no outro, matando gente, criança, animais, homens e mulheres inocentes que não tem nada a ver. Se bobear, essas pessoas nem queriam estar nessa confusão e acabam se ferrando por causa da loucura do ser humano, né, desses governantes malucos, enfim. Vamos tentar fazer uma vibração para poder, de alguma maneira, colaborar com uma pequena parte de vibração positiva em relação a esse assunto, que eu acho que é uma coisa importante. Tá certo? Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, mais uma vez estamos aqui para gerar uma vibração que seja favorável e que possa colaborar, infimamente ainda que seja, em relação a esses conflitos que têm acontecido. Tantas e tantas pessoas no nosso planeta vibrando negatividade, medo, sofrimento, se alimentando dessas ideias de destruição, de massacre, de justiça, ainda que não seja totalmente justa. Por isso pedimos humildemente a vós, os bons espíritos, que se aproveitem dessa vibração, que nós possamos oferecer uma vibração favorável à solução desses conflitos, à atenuação dessas dores, desses sofrimentos e desse medo. Que Jesus abençoe a todos nós, enchendo o nosso coração de amor e de paz e transferindo essas vibrações a esses nossos irmãos mais necessitados. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Sessenta e quatro, na sequência, tá? Alimenta a esperança. A esperança não pode desaparecer dos nossos ideais. Ela é uma flor que nos predispõe para rumos do despertar espiritual e faz desaparecer as dúvidas, fornecendo-nos um ambiente favorável à vida feliz e alegre. Quem espera sempre trabalha para alcançar. Acredita em ti mesmo e em Deus e luta isso todos os dias, mesmo que o tempo esteja contrário às tuas ideias. Avança, sem que o esmorecimento amarre os teus passos. Alimente a esperança, que ela te libertará das sombras do desinteresse. Confia no Senhor Todo-Poderoso, sem esquecer de confiar em ti mesmo, que os caminhos se abrirão para ti, mostrando-te as portas onde encontrarás a paz do coração. Sê fiel aos princípios do amor e nunca deixes de praticar a caridade, porque sabemos que não existir salvação sem o brilho dessa virtude sem par. Em tudo que fizeres, meu irmão, minha irmã, não poderás esquecer a esperança. Esse anseio de encontrar o melhor nos leva à alegria e ao bem-estar indizível. Os iniciados no bem, no amor e na caridade nunca desconhecem o exercício que deve ser feito no campo do coração e no ambiente dos sentimentos, sob a regência da vontade.
para conhecimento das verdades eternas do Espírito, a universidade maior está dentro de nós mesmos. Cada experiência nos dá condições para um novo alcance de compreender as leis da natureza e respeitá-las. Os tempos são chegados. Já se encontra maturidade espiritual na coletividade para que seja pregado o Evangelho de Jesus em espírito e em verdade. A palavra escrita e falada está ressoando nos quatro cantos do mundo e em todas as criaturas estão se sentindo, ouvindo e compreendendo o objetivo da mensagem espiritual. Jesus está nos chamando pela boca dos anjos para que tomemos posições de lutas e dessa vez a batalha é travada dentro de nós contra os nossos inimigos internos que nos escravizam há milênios e que devem ser extirpados do nosso mundo íntimo e lançados ao fogo bendito do amor, para que possamos sentir a liberdade na região da consciência e a paz em todos os sentimentos. Alimenta a esperança, pois além da morte física, um mundo grandioso te espera com a bagagem que conquistaste no aprimoramento da moral. Faz uma cirurgia moral em todos os teus atos e abstente de novos distúrbios conscienciais, para que não venha sofrer maiores danos. A boca acostumada a falar asneiras é instrumento do lixo mental. E quando a cabeça está cheia de inferioridade, não se pode pensar em falar em esperança, pois não sobra espaço para a virtude mantenedora da alegria. Se não sabes por onde começar na limpeza interna de sentimentos destruidores, procura livros que te possam orientar. Existem muitos que te ajudarão na reforma interior. Mas se a ignorância domina por completo a tua alma, vá com moderação, porque os rejeitos são volumosos e poderás esmorecer. Luta devagar, mas sempre. Interessante, né? Que fala justamente eu vou um pouquinho além. Eu acho que é uma coisa que eu vivo falando aqui, que assim demora um tempo para a gente compreender. A gente, antes de respeitar o próximo, a gente precisa se respeitar. E para a gente se respeitar, a gente precisa se conhecer. Quando a gente começa a se conhecer um pouco melhor, a gente passa a se respeitar. A gente passa a gostar mais da gente, das coisas que acontecem com a gente, enfim, das oportunidades que nós temos na vida para aproveitar a vida, né? Não adianta, por exemplo, é mais ou menos, vou dar um exemplo aqui, você pega um cachorro qualquer, tira ele da sua casa, se você tem cachorro, e dá para uma pessoa que não dá comida, que não dá água, que deixa o bicho no sol e na chuva, trata ele de qualquer jeito. Primeiro, o pelo dele vai ficar feio, ele vai ficar fraco, doente, vai ficar nervoso, vai ficar raivoso, vai provavelmente ter experiências negativas na vida e vai ficar cada vez vibrando mais nisso, porque a vida dele não está boa. Por quê? Porque ele não está protegido, ou ele não está adaptado completamente a esse mundo. Entende? Então, assim, se você o tempo inteiro se maltrata, não importa a maneira como isso se dá, mas se você é uma pessoa maltratada de todos os jeitos, é natural que você não tenha muita coisa a oferecer, e está tudo bem. A questão é achar que isso é normal. A questão é achar que isso faz parte. E de fato faz parte. Mas isso não precisa necessariamente acontecer. Então a gente, na medida do possível, tem que tentar se conhecer para ver o que a gente gosta e, obviamente, começar a selecionar e escolher a vida que a gente quer viver.
Afinal de contas, nós temos todas as possibilidades, nós podemos viver qualquer vida nesse cenário que é a passagem pela Terra. A gente pode viver qualquer vida que a gente quiser, né? Se você se aplicar e correr atrás e ainda que você não seja uma pessoa endinheirada, você vai conseguir viver muitas das coisas que você gostaria de viver, né? Se você agir com desprendimento e firmeza e falar, não, eu quero fazer, vou fazer, você consegue, não tenha dúvida disso, não duvide disso um minuto, né? Mas você precisa começar a se respeitar, né? Para você ter condições de construir uma vida que seja agradável para a tua consciência, né? Por quê? Porque nós temos a vida da consciência, nós temos a vida do corpo, que precisa estar adaptado a esse sistema, a essa cultura que a gente vive, é o sistema capitalista, a cultura que a gente vive no país que a gente vive. Então a gente tem que estar adaptado a isso. Aí tem leis que você tem que cumprir, não tem jeito, você tem que pagar impostos, você tem que, na medida do possível, ter algum tipo de ganho para você ter condições de morar numa casa, senão você tem que morar na rua, assim, entende isso? Então as regras você tem que cumprir, não tem jeito, né? Se você não cumpre isso, você vai contra o sistema, e lutar contra o sistema você vai levar pior, não tenha dúvida que você vai levar pior, mas aí é uma escolha sua, né? Então não tem o que fazer. Então quando a gente entra nesse projeto encarnação, a gente tem que seguir um monte de regras, né? Regras sociais, regras culturais, regras comportamentais, né? A gente tem regras biológicas, né? Várias delas, por exemplo, eu preciso dormir para poder meu corpo descansar, porque ninguém consegue viver sem dormir. Por exemplo, a mulher menstrua, ela não tem jeito. Por exemplo, enfim, são as regras biológicas, não tem jeito, eu tenho que tomar água, eu tenho que me alimentar, né? Enfim, então a gente tem que, na medida do possível, tentar se desviar, entrar nesse circuito aí e tentar se desvencilhar do que mais te esculhamba, e aí, na medida do possível, ainda tentar encontrar um jeito de viver que seja agradável, que seja bacana, que faça sentido para você, né? Não é fácil, não é tarefa fácil, mas essa coisa de a gente tentar descobrir quem a gente sempre existiu desde o começo da humanidade, né? E há quanto tempo nós estamos sendo chamados para isso? Para essa autoanálise, para essa autoinvestigação, para essas batalhas internas que precisam ser lutadas. Há quanto tempo, né? Então não tem mais por que ficar esperando. A gente precisa começar a fazer isso na medida do possível. Por quê? Porque se isso não tiver resolvido, a gente vai querer guerra. O cachorro que está acuado, com fome, ele vai querer morder. E tá tudo certo. E é isso que está acontecendo no mundo. Como a nossa única regra elementar parece ser ter dinheiro ou não ter dinheiro, os países, para não verem as suas economias sucumbirem, jogam bomba um no outro. E que se lasque, né? Então assim, o negócio é dar tiro, é soltar bomba porque precisa ter mais dinheiro. Mas isso não resolve, né? Resolve o problema dos países, das nações, mas não resolve o problema do indivíduo, porque a individualidade precisa evoluir, né? Ela precisa fazer o trabalho interno dela. E quando ela tiver mais ou menos resolvida e feliz,
Não vai haver mais essas guerras, esses conflitos, pode ter certeza disso. Quem tá bem não guerreia com ninguém, né? Guerreia. Quem tá bem não quer briga com ninguém, né? E a gente tá brigando porque a gente não tá bem com ninguém. A gente tá... Por isso que tá tendo tanta guerra, tanta violência, tanta agressão, tanto assalto, porque as pessoas não estão bem. As pessoas não estão bem, né? Enfim. Vamos aproveitar essa oportunidade então para fazer uma prece por nós mesmos, pedindo que os bons espíritos orientem os nossos pensamentos e permita que a gente também encontre o nosso caminho, né? Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, possam amparar as nossas necessidades, insuflando em nós bons pensamentos e permitindo especialmente que nós possamos encontrar a raiz dos nossos sofrimentos e nossos males dentro de nós mesmos, e principalmente que tenhamos coragem de fazer as mudanças necessárias para que possamos viver mais leves, mais felizes. E vós, os bons espíritos, sabem exatamente o que deve acontecer. Por isso, com muita respeito, confiança e esperança, pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, nos amparem, olhando para as nossas necessidades imediatas, mas principalmente que nos ajudem a compreender os nossos grandes passos em direção à paz interna que tanto desejamos. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Ser um canal de amor. Servir é colocar seus dons e talentos a serviço do propósito maior, que é a expansão da consciência. Em outras palavras, servir é tornar-se um canal do amor para fazer o outro brilhar, para fazer o outro acordar, para fazer o outro feliz. Ao servir, você se torna um elo na corrente da felicidade. E a felicidade da pessoa passa por você para chegar ao outro. E eu completo. E é assim que a gente se completa. É assim que a gente se fica feliz, cada vez mais feliz. É desse jeito, né? Então assim, se você tiver alguma coisa de seu para oferecer, ofereça, né, para uma pessoa que esteja realmente precisando, né? Aí você oferece alguma coisa de seu e você vai ver como isso vai ser bem recebido. Você vai ver como isso vai fazer uma diferença no teu dia, que essa energia passa por você, né? E mais importante, você tem que saber fazer isso conscientemente. E independente do comportamento do outro, se você entende que algo que você fez melhorou de algum jeito a situação ou a vida do outro, não tem paga melhor, pode ficar tranquilo. Tá certo? A gente precisa ter uma esperança mais firme. Esperança no sentido literal da palavra, de esperar, de bem esperar, sabe? Quando a gente espera verdadeiramente, espera com fé, espera com sentido, com significado, com razão, quando a gente tem essa esperança verdadeiramente funcionando,
A gente não tem que ter medo de nada, porque a gente tá esperando, a gente tá tudo certo. Entende? É quando, num exemplo, nossa mãe dizia assim: ah, eu vou ali pegar um leitinho pra você, por exemplo. Ou a avó falava: vou pegar um leitinho pra você. Você sabia que ia vir. Você sabia que ela ia trazer aquele copinho de leite, por exemplo. Então assim, isso é boa esperança. Você tá esperando porque você tem certeza que vai acontecer. Entende? Então é isso que a gente precisa aprender, vamos dizer assim, a aceitar da vida, né? Confiar nos processos da vida e saber que a nossa melhor versão está presente. Nós estamos no nosso melhor momento, entende? Então, ainda que as coisas não estejam de acordo, tudo que pode acontecer vai ser da melhor maneira possível. Quando você começa a entronizar esse pensamento dentro de você, a tua vida começa a mudar. Entende? Então, mas isso não é do jeito que eu queria. Sim, não é do jeito que você queria, mas será que você não está reagindo? Será que você não está sendo... Não reaja para a vida, não reaja. Aprenda, na medida do possível, a contemplar a vida. É lógico que tem coisa que a gente tem que fazer, né, que são as regras da sociedade. Você tem que trabalhar. Eu não gostaria de trabalhar, sei lá, um exemplo. Sim, mas você tem que trabalhar, beleza? Então não me preocupo com isso mais. Tá, ali eu ganho meu dinheiro. Aí eu faço isso, eu pego meu dinheiro lá, beleza, tá? Zero bronca. E agora? Entende? Por quê? Porque aí você vai começar a perceber que é o seguinte: existem as coisas que você obrigatoriamente tem que fazer, que não é a coisa mais importante da sua vida, e tem as coisas que você gostaria de fazer e que fazem sentido para você, que te tornam felizes. Sabe? Aí você começa a fazer essas coisas e você fala: puxa vida, que tudo bem, né? Tudo bem. Aí a vida segue porque você começa a separar as coisas. Quando você coloca todas as tuas fichas, a tua disposição, toda a tua coisa no teu trabalho, zero bronca você fazer isso. Só que você não está fazendo nada por você às vezes. Você está lá ganhando bastante dinheiro, de repente você trabalha feito um louco, uma louca, você ganha muito dinheiro, beleza. Será que você está fazendo alguma coisa de legal por você mesmo? Não, né? Às vezes não, né? Porque essa coisa de se sentir completo ou completa independe dessas formalidades da sociedade, né? Cada um é um universo em específico e, obviamente, complexo. Tá certo? Enfim, eu não sei se eu consegui ser muito claro hoje, mas é profundo, né? Ao mesmo tempo. E aí fica aquela barra do dia para as 3 horas da manhã a gente continuar com esses pensamentos e essas elucubrações, né? Agradeço demais a presença de vocês aqui, que a gente possa se ver em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom, gente? Até lá.